Moisés. Depois da morte de José, e durante cerca de 400 anos, o povo de Israel viveu no Egito. Eram chamados de hebreus e cresceram e prosperaram muito. Com medo de que eles dominassem o Egito, um faraó tomou todos os seus bens e mandou escravizar os hebreus. E o povo passou a viver em muito sofrimento. Porém, sempre lembrando da promessa que Deus fizera a Abraão, o povo rezava e esperava. Um tempo depois, vendo que aquele povo, mesmo escravizado, ainda crescia, o faraó mandou exterminar todos os meninos recém-nascidos. A mãe do bebê Moisés, para salvar seu filhinho, o colocou num cesto e pôs no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê e o criou como seu filho. Moisés não sabia de sua verdadeira origem e crescia como um príncipe. Moisés descobriu sua verdadeira origem e, vendo que sua família e seu povo sofriam com a escravidão, tentou defender um hebreu que estava sendo maltratado por um soldado. Nessa luta, o soldado acabou morrendo e Moisés teve que fugir do Egito. Moisés atravessou o deserto e foi acolhido por uma família que o deixou cuidando das ovelhas. Moisés ali se casou. Um dia, Moisés estava cuidando das ovelhas e viu um arbusto que queimava, mas não se consumia no fogo. Ao chegar perto, percebeu que era Deus que estava falando com ele. Deus disse para Moisés voltar ao Egito e libertar seu povo que sofria. Moisés volta ao Egito com a mensagem de Deus para que o faraó libertasse o povo hebreu. Como este se recusou, Deus feriu o Egito com 10 pragas, até que o faraó cedeu e libertou todo o povo escravizado. O faraó, com todo o seu exército, perseguiu o povo hebreu, mas Deus mandou Moisés levantar seu cajado e o mar vermelho se abriu, deixando o povo passar a pé enxuto, enquanto o mar se fechava sobre o exército do faraó. Quando Deus tirou seu povo da escravidão do Egito, os hebreus, liderados por Moisés, viram grandes prodígios. O povo estava cheio de gratidão a Deus e por isso cantavam e dançavam. Foi a Páscoa dos judeus, a passagem da escravidão para a liberdade. O povo então pôs-se a caminho, rumo à terra prometida, atravessando o deserto. E Deus estava o tempo todo com eles. No entanto, em muitos momentos, o povo fraquejou na fé, se revoltou contra Deus e foi infiel. Isso fez com que a travessia do deserto fosse difícil e demorada, mas Deus ia educando e cuidando de seu povo. Depois que caminharam por um tempo, tiveram sede. Vendo-se no deserto, tiveram medo de não encontrar água e não confiaram no Senhor. Rapidamente, esqueceram-se da alegria experimentada anteriormente. Eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Moisés tocou com a ponta de seu cajado em uma pedra e imediatamente jorrou uma fonte de água pura. Em outra ocasião, o povo reclamou por alimentos, dizendo: por que Deus não nos deixou morrer em paz no Egito? Por que nos trouxe para morrer de fome no deserto? Lá, pelo menos, éramos escravos, mas tínhamos comida. Quanta ingratidão! Deus, então, enviou do céu um alimento saboroso que caía durante a noite e alimentava todos durante o dia, o maná. Mais uma vez, esse povo reclamou com Moisés, dizendo que queriam alguma carne para comer, mas no deserto não havia pastagem suficiente para a criação de rebanhos. Naquela noite, um grande número de codornas pousou no acampamento e todos puderam se fartar. Arão
foi o primeiro líder dos sacerdotes hebreu. Ele era irmão de Moisés. Como sumo sacerdote, Arão foi o líder espiritual da nação. Ele tinha a responsabilidade de representar o povo perante Deus. O tabernáculo. No Monte Sinai, o Senhor havia dito a Moisés: "Há vez de fazer-me um santuário, quero habitar no meio de vós." Moisés mandou então construir o tabernáculo. Era feito de tábuas, com ricas coberturas. Quando os israelitas se punham em marcha, desmanchavam o tabernáculo para o levarem com eles. O tabernáculo tinha 2 compartimentos, o Santo e o Santo dos Santos. No Santo dos Santos encontrava-se a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Conforme o livro do Êxodo, a montagem da Arca da Aliança foi orientada por Moisés, que por instruções divinas indicou seu tamanho e forma. Nela foram guardadas as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso de maná. Estas 3 coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Apesar da falta de gratidão e desobediência, Deus jamais abandonou seu povo. Cuidou dele e deu, através de Moisés, os 10 mandamentos. O povo de Israel permaneceu no deserto por 40 anos.